Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Livros e E-Books. Eu sou o Carlos e nesse vídeo eu trago para vocês o lançamento mais recente do Ken Follett, A Armadura da Luz, uma edição da Arqueiro que eu ganhei de presente das PVs no final de 2023. E como eu já estava ansioso para a leitura dele desde que eu soube do lançamento em setembro, eu já comecei o ano com essa leitura. E esse é mais um volume da série Kingsbridge, que conta a história dessa cidade fictícia na Inglaterra, cada um deles tendo como pano de fundo um período histórico diferente. A série foi iniciada pelo famoso Pilares da Terra, de 1989, em que a ação se passa no século XII, foi um período de caos causado pelas disputas de sucessão ao trono inglês, e como isso afeta a cidade e seus moradores, em especial um monge e um construtor que compartilham o sonho de construir uma imensa catedral. Mundo Sem Fim, de 2007, pula para o século XIV e traz como pano de fundo a Guerra dos 100 Anos e a Peste Negra. Terceiro, Coluna de Fogo, em 2017, vai para o século XVI, durante os reinados da Maria I, da Elizabeth I, com as guerras religiosas e a tentativa de explodir o parlamento. Em 2020, o Follett voltou no tempo, lá atrás, com o Crepúsculo e a Aurora, mostrando o horror das invasões vikings e como um pequeno vilarejo às margens de um ponto de travessia de barcos se tornou Kingsbridge. Para todos esses livros já existe vídeo aqui no canal, os links estarão todos aqui embaixo na caixa de descrição. E esclarecendo uma dúvida que sempre aparece, não é necessário ler todos os volumes para entender a história, porque como eles se passam em longos intervalos de tempo, os personagens são outros, as tramas são distintas, então dá para ler os livros isoladamente e em qualquer ordem. E agora, nesse quinto livro, que começa em 1792, início da Revolução Francesa, e vai até 1824, nós encontramos a cidade já bastante próspera, mas sofrendo não só com os problemas locais, mas também com a administração de um governo tirânico no país. E a história aqui se passa nesse período turbulento, que inclui a Revolução Industrial, com todas as mudanças nos meios de produção, nas relações entre patrões e empregados, as guerras napoleônicas, mas também um esclarecimento educacional e cultural maior por parte das classes mais inferiores. Então eu vou deixar que o próprio Follett apresente o seu livro. Hello, I'm Ken Follett, and my new book is called The Armour of Light. It's set in my fictional town of Kingsbridge at the end of the 18th century. It tells of a group of linked families and how their lives are turned upside down by the new age of machinery. There's a boy genius, a two-fisted woman mill worker, a spiteful rich man, a Methodist socialite, and a lazy bishop. Some characters get rich, some go on strike, some learn to read, some love the wrong person, and some go to war. This is the time of Napoleon and a European war that goes on for 23 years and ends with the Battle of Waterloo. Da mesma forma que os volumes anteriores, a história começa com um acontecimento banal para a época, a morte de um camponês atropelado por uma carroça, causado pela arrogância e descuido do senhor de terras local. E esse acidente mudará totalmente as vidas da viúva, a Sal, e do seu filho Kit, e desencadeará uma série de acontecimentos que vão adquirindo cada vez mais relevância no decorrer do livro. Essa viúva, desprezada por um dos vilões do livro, o Will Riddick, sem ter como sobreviver, não vê outra saída a não ser ir para Kingsbridge buscar trabalho nas tecelagens locais. E quem irá ajudá-la é o Amos Barrowfield, que é um dos raros empresários escrupulosos do local, que também é uma vítima do outro grande vilão da história, o Hornbeam, que é um homem com a terrível sede de poder que quase leva o Amos à miséria. Mas o Amos também é a paixão platônica da filha do bispo, a Elsie, que é sua colega na administração da escola dominical. O
problema é que o Amos, além de estar abaixo dela na escala social, ele é metodista e é totalmente apaixonado pela Jane, né? Uma moça linda, mas muito ambiciosa em ascender socialmente, e que quanto mais o Amos demonstra seu amor por ela, mais ela o despreza. Então são aí paixões, né, amores não correspondidos, né, toda a história pessoal de cada personagem. E esses são apenas alguns dos muitos personagens do livro. Mas quem já leu outros livros do autor sabe que ele gerencia muito bem essa grande quantidade de personagens e as interações entre eles. E da mesma forma que nos outros livros da série, esse aqui traz uma galeria de personagens memoráveis, né? Vilões, vítimas, pessoas inovadoras, gênios comerciais, homens e mulheres de todas as classes, cada um com a sua história, né? Todas elas empolgantes e muito bem construídas. A gente se envolve com os personagens, né? Porque a gente acompanha as suas vidas por cerca de 30 anos, suas lutas pelos direitos, seus momentos difíceis. Nós sofremos e torcemos por eles, né? De uma forma que mantém o nosso interesse em alta no decorrer de todo o livro. E Kingsbridge agora é uma próspera cidade manufatora de tecidos, mas com a chegada de máquinas que conseguem fazer o trabalho de várias pessoas, os trabalhadores da cidade se dividem entre os que acham que todos ficarão desempregados e os que acreditam que a situação apenas trará novas oportunidades. E essas posições contrárias eventualmente descambarão em ressentimentos e violência, né? Levando o governo a criar leis proibindo reuniões de trabalhadores, com prisões sumárias, julgamentos arbitrários, muitas vezes, né, aplicados ao bel prazer das autoridades locais, que não raro eram também os proprietários de terras e das fábricas locais, de quem dependiam os moradores. Então era um círculo ali que não tinha muito como fugir dele, né? Isso levava a abusos de poder absurdos, né? Decretos de enforcamento à toa, condenação a trabalhos forçados ou, o pior, né? Deportação para a Austrália. E para piorar, por conta da guerra com a França, havia uma escassez de colheitas, de grãos, e isso tudo levou a um aumento absurdo no preço dos alimentos, especialmente do pão, trazendo, né, a miséria e a fome. É interessante notar que, apesar de já existir uma espécie de assistência social por parte da Igreja Anglicana, ela era tão difícil de conseguir e tão restritiva que muitas pessoas, especialmente as crianças, morriam de fome antes de conseguir esse auxílio, né? E nesse período já não existiam mais as guerras religiosas, o anglicanismo era a religião predominante no país, mas um ramo dela, bastante descontente com as diretrizes e determinações do clero, começou a se reunir à parte, pregando um contato com Deus mais direto, mais simples, baseado na leitura e interpretação direta da Bíblia. E esse ramo acabou se separando definitivamente e originando a Igreja Metodista. Eu achei isso bem interessante porque quando eu era criança, eu estudei em uma escola metodista, mas eu não sabia que ela era uma dissidência da Igreja Anglicana. E com esse desejo de estudar a Bíblia, a necessidade de entender melhor o funcionamento das novas máquinas e, com isso, se proteger da opressão desenfreada e da aplicação arbitrária das leis, os trabalhadores começaram a perceber a importância do estudo e do conhecimento e a buscarem instrução, leitura, né, justificando o título do livro. É claro que isso levou a novos embates com os governantes, né, que viam nessa voz dos trabalhadores um embrião de revoltas e a perda do seu poder. Foi aí o início da luta pelos direitos dos trabalhadores, formação dos sindicatos, né, e questionamento por melhores condições de vida, que levou a grandes reformas na Inglaterra. E a ação do livro, com exceção de alguns capítulos no final, acontece quase exclusivamente em Kingsbridge. Então, os acontecimentos históricos eles não são exatamente vividos pelos personagens, mas mencionados, né, em cartas, jornais, conversas.
Então, quem espera descrições mais diretas, no envolvimento mais direto dos personagens nos eventos históricos, pode se decepcionar um pouco. E no decorrer de todo o livro, nós vamos tendo notícias da França, da Revolução, da ascensão de Napoleão ao poder, né, do início das suas conquistas por toda a Europa, até chegarmos à Batalha de Waterloo. E é só aí que a trama passa a acontecer fora de Kingsbridge e dos arredores. E curiosamente, quando o livro chega a essa parte, por um motivo ou outro, grande parte dos personagens está lá no cenário da batalha e irão presenciar esse acontecimento marcante. E bem interessante também é que o Ken Follett não traz só descrições da batalha, mas também conta a história das esposas que seguiram seus maridos na guerra, tanto as que foram para o campo de batalha, quanto as que ficaram nas cidades, né, como Paris e Bruxelas, angariando fundos através de bailes e chás beneficentes. E a descrição da batalha é muito boa, ela não tem o excesso de detalhismo técnico que o Victor Hugo colocou em Os Miseráveis, por exemplo, e nem é tão gráfica como as batalhas extremamente sangrentas do Bernard Cornwell. É feita de uma forma bem equilibrada e que a gente entende bem o que está acontecendo. Por coincidência, eu li essa parte no dia seguinte de ter assistido ao filme Napoleão, onde essa batalha está sendo muito bem retratada. E a única diferença é que no livro o ponto de vista é do exército inglês e no filme é do exército francês. Então foi bem bacana ter esse contraponto e essa referência visual ao fazer a leitura. E ao contrário do filme, que sofreu várias críticas a respeito da veracidade das situações retratadas, aqui no livro os detalhes históricos, como sempre, são impecáveis. O Ken Follett se cerca de uma equipe de historiadores para manter tudo o mais próximo possível da realidade. Inclusive, no início do livro, ele faz um agradecimento especial aos historiadores. Para não dizer que é um livro perfeito, uma dificuldade que eu tive foi na imaginação dos cenários e vestimentas. Não sei se o autor desenvolveu pouco essa parte, ou se eu é que tinha muito na mente aquela imagem de uma cidadezinha medieval que aparece lá nos outros livros da série, e aqui já não é mais o caso, né? A questão é que em alguns momentos eu estranhava, por exemplo, a menção a coisas que já eram normais no século XVIII, né? Como um sofá estofado ou a leitura de revistas. Mas isso foi uma questão minha, né? Uma impressão que eu tive na leitura. Para quem já leu os outros livros da série, a novidade aqui está mesmo na ambientação, nos personagens. É uma história nova, mas com todos os elementos já conhecidos e consagrados pelo autor, né? Então são várias histórias paralelas que se cruzam, vilões e vítimas bem marcados, situações aparentemente insolúveis, né? Mas que a gente sabe que irá se resolver de alguma forma, e tudo embrulhado nesse pano de fundo histórico bem interessante de acompanhar, orquestrado de forma genial pelo Ken Follett, que em nenhum momento deixa a peteca cair e mantém o nosso interesse a cada página. É um novelão de leitura fácil e envolvente, leitura de entretenimento, mas que não deixa de nos trazer questões importantes e ainda atuais. Para concluir, eu deixo a sugestão de um mini documentário sobre o livro, apresentado pelo próprio Ken Follett. Está em inglês, mas com legendas em espanhol, fácil de acompanhar, e o link está na caixa de descrição. Então eu recomendo a leitura desse e dos demais livros da série. Eu espero que ela não pare por aqui, porque é uma delícia acompanhar essa história, né? Os links para a compra de todos os livros estarão na caixa de descrição. Adquirindo qualquer produto através desses links, você estará auxiliando uma boa causa, sem gastar nada mais, porque a minha comissão é repassada para uma instituição de auxílio social. Então eu conto com a ajuda de vocês. E agora, como eu prometi no meu vídeo de metas para esse ano, eu irei escolher com vocês qual será a minha próxima leitura dentre os livros que ganhei de presente. Não estão todos aqui, porque eu excluí os que se encaixavam em algum projeto, né? Então, vamos lá.
Eu fiz na base tradicional mesmo, do papelzinho. Temos aqui 15 livros que eu ganhei recentemente, ou não tão recentemente assim, de presente, tá? Então eu vou sortear com vocês qual será a minha próxima leitura desses livros de presente. E o vencedor é Evgeny Onegin. Eu acho que ele está aqui. Inclusive, foi o último livro que eu ganhei do Rádio Caractere, que é um podcast literário muito bom, que eu também vou deixar o link aqui embaixo. Então, esse livro aqui é um clássico da literatura russa, né? Um dos precursores dessa literatura, do Pushkin. É um romance em versos, que eu acho que eu nunca li, né? E vai ser bem interessante essa leitura aqui. Então, em breve, a gente conversa sobre ele. Aí, quando eu trouxer o vídeo dele, eu faço o sorteio de mais um livro. Então, se você me presenteou com algum livro, né, aguarde, tenha um pouquinho mais de paciência, que ele sai aqui nesse projeto em breve, tá bom? Então, obrigado a todos que assistiram. Não esqueçam de curtir e comentar. E a gente se encontra em breve. Um grande abraço a todos.